Hoje nós temos barulho do meu esposo dando aula, já é noite, então a iluminação talvez não fique tão boa. E nós também temos o cachorrinho uivando de vez em quando. Então eu peço que vocês relevem, né? E vamos ao conteúdo do vídeo. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Este é um canal cristão onde eu venho sempre trazer uma palavra da parte do Senhor para os irmãos. Mas o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, onde eu venho contar algumas coisas para vocês que estão acontecendo nesse momento. Algumas mudanças que estão acontecendo na nossa vida, para que vocês saibam também das coisas que estão acontecendo e dos planos que a gente tem agora para o futuro. E a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que nós estamos nos mudando para o Rio Grande do Sul. Atualmente nós moramos em Santa Catarina e o Senhor nos chamou para fazer a obra lá no Rio Grande do Sul. E eu quero contar para vocês um pouco de como tudo isso aconteceu, porque muitas pessoas nos veem, né, e não sabem o que acontece na nossa vida pessoal, as mudanças, né, as coisas que o Senhor vai nos conduzindo. Então, até para que a gente possa se aproximar mais, né, para que vocês possam me conhecer mais. Eu tenho muita vontade de gravar o meu testemunho, né, de como foi a minha conversão, das coisas que, né, o Senhor me ajudou a superar, que aconteceram na minha vida. Eu acho que seria muito edificante, porque eu passei realmente por muitas coisas que talvez outras pessoas estejam passando nesse momento. Então eu penso sim em fazer, né, um vídeo sobre o meu testemunho de vida e depois, né, como que eu conheci meu esposo, enfim, para que vocês me conheçam melhor também. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente do porquê nós estamos fazendo essa mudança agora. Há 4 anos atrás, nós morávamos no interior de São Paulo. Eu recebi uma palavra de uma irmã da parte do Senhor, onde o Senhor falou através da vida daquela irmã que Ele nos tiraria daquele lugar e que Ele nos levaria para outros lugares. E eu ouvi essa palavra, eu imaginei que, ok, em algum momento o Senhor vai nos tirar daqui, mas eu não imaginei que o Senhor faria tudo acontecer de uma forma tão rápida e tão extraordinária. A gente estava na nossa zona de conforto, porque eu havia nascido naquele lugar, eu tinha uma carreira profissional de 30 anos, eu tinha as minhas clientes, eu tinha construído, né, o meu nome dentro da minha área profissional, eu tinha projetos, né, eu tinha amigos, eu tinha, enfim, né, eu tinha uma vida naquele lugar. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu não pensei que isso vai acontecer rapidamente. Então, na verdade, eu fiquei muito tranquila. Porém, eu recebi essa palavra numa quinta-feira. E na quinta-feira da semana que seguiu, nós já estávamos morando em Florianópolis. Foi tudo muito rápido. Nós, literalmente, nos desfizemos de tudo que a gente tinha. E nós nos mudamos com malas, né? Cada um com a sua mala. Isso era tudo que nós tínhamos. Muitas pessoas acharam que a gente estava se programando há anos e não é verdade, né? Foi tudo muito rápido realmente. E esse tempo, né, que nós estivemos ali em Florianópolis foi um tempo onde o Senhor começou a nos preparar para aquilo que Ele nos chamou. E entre as coisas que nós renunciamos, uma das coisas que para mim foi mais difícil, é a mais difícil ainda, é estar longe tantos quilômetros da minha filha mais velha, porque ela já é uma moça que tem a sua vida, que tem o seu trabalho, que estuda. Então, para mim, ficar longe fisicamente dela, tantos quilômetros, foi uma das coisas mais difíceis. Quando nós chegamos em Florianópolis, eu sabia que o Senhor estava nos separando para algo, mas eu ainda não tinha o entendimento do que
para que o Senhor estava mudando as nossas vidas tão drasticamente. E uma das coisas que a gente sempre priorizou muito foi o cuidado com a Ana, né? Porque a Ana, a minha filha mais nova, ela é uma menina autista. Então, mesmo lá, né, na nossa cidade, onde a gente já tinha uma vida, a gente sempre se revezava, né? Então, quando eu estava trabalhando, o meu esposo cuidava dela, sempre priorizou, né, essa atenção para ela. Só que mesmo assim, eu tinha uma carga de trabalho muito grande lá na minha cidade. Quando ela nasceu, por exemplo, eu abria, né? Eu tinha um estabelecimento com muitos profissionais, então eu abria e fechava esse estabelecimento, abria 8 horas da manhã e às vezes fechava 9, 10 da noite. Depois eu diminuí essa carga horária, mas mesmo assim eu fazia outras atividades para compensar. E a verdade é que a gente começa num ritmo tão descompensado de trabalho, né? E tantas coisas para manter, né, a vida, para manter as condições que a gente vivia ali, que a gente nem percebe o quanto a gente está falhando, né, na nossa missão de cuidar dos nossos filhos da maneira que deveria. E quando a gente se mudou ali para Florianópolis, eu conversei com o meu esposo e falei para ele, olha, eu vou me dedicar mais a cuidar da Ana. E o que acabou acontecendo é que, por eu ser muito acostumada a trabalhar sempre, né, eu acabei que na semana seguinte que nós havíamos nos mudado, eu acabei arrumando um trabalho, né, dentro da minha área. Continuei com os projetos que eu já estava, né? Continuei fazendo, né? Tocando em frente os projetos que eu já estava fazendo lá na minha cidade, que era algo que eu poderia fazer de forma online. E fiquei mais um ano trabalhando dessa forma. E nós tivemos mais uma mudança ali dentro de Florianópolis mesmo, porque quem conhece Florianópolis sabe, é enorme, né? Então nós saímos de um canto da ilha e fomos para outro canto da ilha. E neste lugar eu não tinha mais como trabalhar como eu trabalhava antes. Então eu só fazia alguns trabalhos freelancer em situações específicas. E passado 2 anos que nós estávamos ali em Florianópolis, eu estava novamente na minha zona de conforto, né? Gostando de morar naquele lugar, eu tinha feito amigos já naquele lugar, tinha toda uma rotina, né, naquele lugar. E a tendência de nós, né, humanos, é da gente ficar no lugar onde está confortável pra gente. Só que num determinado momento, o Senhor me deu um sonho com um lugar. E no dia seguinte eu comentei com o meu esposo. E o meu esposo estava pesquisando, né, terrenos, valores, preços, né, pra gente ter uma ideia, né, de no futuro, se a gente quisesse comprar algo ali, porque realmente a gente estava feliz de estar morando ali. E eu sabia que ele estava procurando algo em Florianópolis mesmo. Só que quando chegou a noite, ele me mandou fotos de um lugar. E eu falei pra ele, eu falei assim, foi com esse lugar que eu sonhei. Que eu havia descrevido para ele que eu via ruas de terra, né, que seguiam e terminavam na praia. Eu falei para ele, eu falei exatamente com esse lugar que eu sonhei. E ele falou assim, olha, eu estava pesquisando, né, sobre os preços, tal, mas aqui em Florianópolis é muito caro o terreno, tal. E eu comecei a pesquisar, né, em Santa Catarina. E esse rapaz me respondeu hoje. E embora nós estivéssemos tranquilos, né, porque nós estávamos morando num lugar pequeno, mas que era suficiente para nós, onde ninguém nos incomodava, onde a gente tinha um valor de aluguel que a gente conseguia pagar e a gente conseguia viver bem. Nós tivemos um problema nesse momento em relação à saúde da minha filha. A Ana teve um problema que a gente já sabia desse problema antes de nós sairmos de São Paulo, mas nós fizemos um tratamento e a médica disse que estava tudo bem, mas que era pra gente acompanhar. E lá nós procuramos o médico depois de um tempo, né, e fomos fazer os exames novamente e ela foi diagnosticada novamente com o mesmo problema, que era uma doença rara no sangue.
E a gente começou a tratar a Ana no setor de oncologia. E nós, tanto eu como meu esposo, a gente começou a fazer um jejum de 21 dias. E nesse período, né, que nós estávamos ali fazendo o jejum, algumas coisas começaram a acontecer que nos levaram, né, a pensar em sair dali onde nós estávamos. Só que nesse momento o meu esposo falou assim: olha, então vamos para onde o Senhor mostrou para você. A gente só tinha o nome do lugar, né? Porque esse rapaz, esse corretor que tinha respondido para ele, sabe onde era essa localidade. E nós começamos a procurar então uma casa nessa localidade. E eu fui muito reticente para vir, porque era um lugar que não tinha nada. E eu me lembro que eu falei para o meu esposo: o que nós vamos fazer nesse lugar? Não tem nada, né? E um dia eu orei ao Senhor e falei para o Senhor, falei: Senhor, se for para lá que o Senhor quer nos levar, amém. E nós vamos. Então, nós alcançamos um milagre, né, na saúde da minha filha, e nós nos mudamos para esse lugar onde nós estamos hoje, em Santa Catarina. E é um lugar onde nós fomos muito cuidados e abençoados pelo Senhor. Porém, quando nós mudamos aqui para este lugar, nós viemos de Florianópolis sem nada também, porque em Florianópolis, as casas que a gente alugava sempre eram casas mobiliadas. Então, quando nós viemos de São Paulo para Florianópolis, nós tínhamos essa tranquilidade, né? Que lá as casas são mobiliadas. E nós chegamos aqui, onde nós estamos hoje, e nós não tínhamos nada. A casa não tinha nada, porque as casas aqui são alugadas, né? Sem nada, não tem mobília. E a gente não tinha nem pia na cozinha, né? Então, nós nos mudamos, como foi também uma mudança muito rápida, a gente não tinha se programado, a gente não tinha recursos financeiros suficiente, né, para comprar todas as coisas. Então, nos primeiros meses, foram meses muito difíceis, muito difíceis. E nos primeiros dias, né, nos primeiros 15 dias que a gente estava aqui, chovia muito e tinha um vento, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. E eu falei assim para Deus, eu falei: Senhor, será que nós fizemos certo de vir para cá? Será que era da sua vontade que nós viéssemos para cá? E aí entra essa questão dos processos, né? Dos processos que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Então, as renúncias, o que nós tivemos que deixar para trás, né? Os projetos, os planos, os amigos, a família, a minha filha, né? Os anos de profissão. E quando nós chegamos aqui, um outro processo, né? De nós estarmos num lugar novo, sem recursos e com medo. Eu estava com medo de ter tomado a decisão errada, medo de ter me precipitado. E naquele dia eu saí para procurar uma vaga para minha filha, para Ana, na escola. E eu estava de mãos dadas com ela, atravessando a rua, quando um senhor que cata reciclável me parou, e o Senhor começou a usar a vida daquele homem para falar comigo. E entre as palavras que ele me falou, ele me disse: eis que eu, o Senhor, te trouxe para este lugar, porque eu tenho uma grande missão com você neste lugar. Nem pense em voltar de onde você veio, porque eu pensava nisso, né? Eu pensava nisso. Eu falava: não, acho que nós temos que voltar, porque não era o momento da gente vir para cá. Então, aquele homem foi usado por Deus, né, para confirmar de que o Senhor tinha uma grande missão para nós neste lugar. E nesse processo,
Um dia também eu estava na igreja e o Senhor usou o pastor da igreja para falar comigo, que eu estava como um pão nas mãos do Senhor. E esse pastor falou para mim, né? Você sabe como se faz pão? E eu balancei a cabeça que sim, né? Porque eu sei fazer pão, né? Então o pão você amassa bastante, você sova o pão, depois você tem o tempo que esse pão tem que descansar. E quanto mais processos esse pão, com esse pão você fizer, mais macio, mais, né, gostoso ele vai ficar. Então, eu saí dali entendendo que esse tempo era um processo, era mais um processo. E sabe, queridos, eu e meu esposo, a gente fez essa opção, né, de se dedicar mais à Ana Luísa. Então, eu procuro me dedicar mais a ela hoje, aos cuidados dela, né, a fazer a obra. E o meu esposo fica com essa questão de prover, né? De provedor da casa. Todo esse processo foi um processo muito difícil para mim, por conta da minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu precisava prover. Então, até nesse sentido, o Senhor teve que me transformar. E entre esses processos que a gente passou aqui, contar como um testemunho, né, para que seja para edificar a sua vida, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por um processo, né, de que nós não tínhamos as coisas, né? Então, as coisas materiais que eu quero dizer. Então, nós compramos, no dia que nós chegamos aqui, nós compramos um colchão velho, fedido. Nós pagamos R$100 nesse colchão, numa loja de móveis usados. E nós dormíamos os 3 nesse colchão, né? Então, como aqui é muito frio e gelado, a gente pedi para o meu esposo comprar um pedaço de lona. Nós compramos um pedaço de lona. Eu colocava papelão e o colchão, era o que nós tínhamos, né? E nós dormíamos os 3 num colchão de casal. Porém, o meu esposo todos os dias amanhecia com o corpo para fora do colchão, né? E isso no frio, nos dias mais difíceis assim de inverno. E esse colchão era nosso sofá, era nossa cama, era nossa mesa, era tudo que a gente tinha, né? E que foi assim por 6 meses. Por quê? Porque existiam prioridades. Então, por exemplo, a gente precisava de uma geladeira, a gente precisava... a primeira coisa que nós compramos foi uma panela elétrica. Então, nessa panela elétrica, eu fazia a nossa comida. Então, primeiro eu fazia o arroz, tirava o arroz, colocava numa térmica que eu já tinha. Depois eu preparava, né, a carne, o que a gente fosse comer, o frango ou o legume refogado na panela elétrica. Então, essa panela elétrica, ela só faltava sair andando de tanto que ela trabalhava, né, porque era o que a gente tinha, não tinha fogão. Aí a gente tinha a prioridade, né, de comprar uma geladeira, de comprar uma pia, né? Coisas que dentro de uma casa são essenciais. Então, nos primeiros dias, eu lavava a louça na pia do banheiro, eu cozinhava com a água do banheiro, da pia do banheiro, e por aí foi, né? Só que tem um detalhe em tudo isso. Eu e o meu esposo e a Ana, nós nunca reclamamos de nada. Então, nesse momento da minha vida, eu vou chorar. Eu aprendi a agradecer por aquele colchão velhinho. Agradecer quando nós conseguimos comprar cobertas, porque nós passamos frio, porque nós não tínhamos coberta suficiente. E o que a gente tinha, a gente sempre priorizava a Ana. Então nós aprendemos a agradecer a coberta, o chuveiro com água quente, o café,
com água quente, porque eu passei dias e dias usando a água do chuveiro para fazer o café, porque a gente ainda não tinha fogão. E eu aprendi a agradecer todos os dias por tudo que o Senhor tem nos dado. E a gente nunca reclamou. A gente nunca reclamou. A gente sempre ensinou a nossa filha a agradecer. E tiveram noites, queridos, que eu não dormi de frio. Eu descobri que o frio dói, sabe? E todas essas experiências que a gente viveu, eu já tinha passado por muitas coisas na minha vida, mas essas experiências em específico que a gente viveu, que é a falta do recurso, que é a falta de uma coberta, que é a falta de algumas coisas que são tão... que quando você tá na sua vida, no seu cotidiano de vida, você nem valoriza muitas vezes. Você nem lembra de agradecer. Agradecer a cama que você tem. O meu esposo fez, né? Ele mexe muito com madeira, então ele fez a nossa cama. Ele fez mesa, ele fez armário, ele foi fazendo as coisas, né? E hoje eu agradeço, a gente aprendeu, né? A importância de agradecer tudo que o Senhor nos dá. E mais que isso, né? A gente começa a pensar em quem também está passando frio, em quem também está passando por uma situação como a que nós passamos. E não é sobre o processo, mas é como nós passamos pelo processo. Então, quando 15 dias depois que nós estávamos aqui, o Senhor usou a vida daquele homem, né, que catava reciclável, para confirmar que era do Senhor, né, que nós deveríamos permanecer firmes aqui, que o Senhor faria uma grande obra na nossa vida nesse lugar. Eu entendi que no tempo de Deus, os propósitos dele iriam se cumprir na nossa vida. Então chegou o tempo da gente entregar aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E como eu já estou acostumada, eu já sabia, o Senhor já havia me avisado que quando chegasse nesse ponto de eu entregar na igreja, né, que foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, aquilo que ele havia me mostrado, para que eu alertasse a igreja, o povo de Deus, o Senhor já havia me avisado que muitos endureceriam a sua fronte, mas que era para eu entregar, que era para eu dizer tudo aquilo que ele estava me mandando dizer à igreja. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E quando a gente cumpre o nosso propósito, é hora de seguir. Hoje eu já entendo que a vida do missionário é uma vida de caminhar. Caminhar na direção que o Senhor for nos dando. Então, exatamente alguns dias antes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Senhor me deu um sonho, e no sonho ele me falava o nome de uma cidade. E era um nome que eu nunca tinha ouvido falar, e eu pesquisei, eu não encontrei, porque não é bem uma cidade, é um município muito pequeno. Veio, né, todo esse acontecimento ali no Rio Grande do Sul. Eu entendi que naquele momento muitas pessoas estavam fazendo, né, vaquinha, estavam fazendo doações, muitos empresários se moveram. Eu comecei a orar ao Senhor porque eu fiquei muito mexida com tudo que aconteceu, porque o Senhor havia me dado um sonho, já relatei isso aqui no outro vídeo. Eu fiquei muito mexida com tudo aquilo, a gente ajudou dentro das nossas possibilidades, que não são muitas, mas a gente fez aquilo que a gente podia. O Senhor sabe, né, conhece o nosso coração e conhece as nossas condições também. E eu sentia, né, no meu coração que
Talvez quando todo aquele primeiro momento passasse, talvez chegasse um tempo em que a gente pudesse fazer algo por aquelas pessoas. Eu não imaginava em me mudar para o Rio Grande do Sul. Eu tô sendo bem honesta com vocês. Eu tinha a intenção de me mudar talvez para em algum lugar aqui em Santa Catarina mesmo, ou mesmo Paraná, porque eu queria, o desejo do meu coração era estar mais próxima, em distância da minha filha, né? Para que a gente pudesse se ver com mais facilidade. Porém, surgiu essa oportunidade para nós irmos fazer a obra lá no Rio Grande do Sul. E eu senti fortemente do Senhor, né, que chegou o momento, né, da gente continuar o que algumas pessoas fizeram até aqui, né? Porque muitos ajudaram no começo, só que essa localidade ali do Rio Grande do Sul, que foi afetada por essas enchentes, eles vão passar por um processo de meses, né? Talvez até anos para se recuperarem. E nesses dias de frio, eu confesso para vocês que eu senti muita tristeza por saber que eu aqui, né, debaixo das cobertas, né, sabendo que tantas pessoas estão passando tantas necessidades, né, não só de cobertas, mas de tantas outras coisas. Então, eu e meu esposo, nós conversamos e decidimos seguir, né, seguir em frente. Foi tão impressionante o que aconteceu, depois que nós já havíamos alugado a casa onde nós vamos morar. Nós não sabíamos ainda, né, como que nós iríamos fazer nossa mudança, porque é muito longe de onde nós estamos. E eu estava ali procurando, né, se tinha atacadista próximo, né, aquelas coisas de mulher, né, que a gente fica preocupada, né, onde, por ser um lugar muito pequeno, né, será que vai ter, será que não vai ter? E acreditem se quiser, procurando um atacadista, eu encontrei um município ao qual o Senhor tinha me dado sonho, né? E fica a questão de 1 hora e pouco desse lugar onde nós alugamos a casa e para onde nós estamos indo. E para ser sincera, queridos, nós estamos nos movendo pela fé. Nós não temos carro próprio, então nós reservamos um carro porque nós não sabíamos como iríamos fazer nossa mudança. Nós tentamos falar com caminhões, né, com pessoas que fazem frete, mas o valor era muito para nós não tínhamos condições de pagar o que eles estavam pedindo. E nós acabamos decidindo, né, então, por alugar um carro. Então, nós vamos levar aquilo que nós conseguirmos levar, porque dentro de um carro não cabe muita coisa. Então, nós vamos levar o essencial e vamos recomeçar mais uma vez, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos levar tudo que der para levar. E nós alugamos esse carro por mais dias do que a gente vai precisar, né? Porque a gente quer visitar essas localidades que foram atingidas pela enchente. E nós queremos, a princípio, né, levar cobertas, levar cestas básicas, porque são coisas que eu tenho certeza que as pessoas lá ainda estão precisando. E mais do que levar cobertas e comida para essas pessoas, a gente quer levar o nosso abraço, a gente quer levar a palavra do Senhor, a gente quer levar os nossos ouvidos, emprestar os nossos ouvidos, os nossos ombros e fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, que é cuidar daqueles que estão numa situação difícil. Estou fazendo esse vídeo porque quem conhece o meu canal aqui, quem acompanha, sabe que eu não tenho esse canal monetizado. Eu desmonetizei o canal porque assim o Senhor me instruiu. Algumas pessoas nesse período até que houve as enchentes ali no Rio Grande do Sul, falou, por que você não monetiza o canal para ajudar as pessoas? Mas eu creio que é melhor obedecer do que sacrificar, como diz a palavra. Então eu fico sempre
com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor me pediu, e Ele me pediu que eu desmonetizasse o canal. Então eu fiz assim e vou permanecer dessa forma, obedecendo ao Senhor. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje e ter contado toda essa história para vocês é porque eu preciso da ajuda de vocês. Eu creio que o Senhor faz dessa forma justamente para que a gente entenda o que é essa unidade em Cristo, um ajudando um pouquinho com o valor que puder. Eu vou deixar um Pix para que quem quiser contribuir, quem puder contribuir, com qualquer valor. E nós pretendemos, com o valor que a gente conseguir arrecadar, levar cobertas, levar alimentos, né, levar cestas básicas para essas pessoas. Contribua se você puder. Não tire da mesa dos seus filhos, não tire de pagar as suas contas, porque o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe das suas necessidades. Então, só faça realmente se estiver ao seu alcance. E qualquer valor, 50 centavos, R$1, qualquer valor é importante. Nós vamos dar satisfação de tudo aquilo que for gasto com o recurso que a gente conseguir arrecadar. Se a gente já tiver se mudado, né, para essa outra cidade e a gente já tiver devolvido o carro, porque nós pegamos o carro por 4 dias só, não é um tempo muito estendido. Então, se a gente conseguir esse valor, né, suficiente para a gente comprar cobertas e comprar os alimentos, e for posterior, né, à nossa mudança, a nós termos entregue o carro, nós vamos então alugar um carro para que a gente possa fazer as entregas das doações, né, para o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Nós também não vamos deixar em nenhum órgão, nós vamos pessoalmente na casa das pessoas, porque a gente não quer só entregar, a gente quer levar uma palavra, a gente quer ouvir essas pessoas, né, e a gente quer que chegue nas pessoas. E eu resolvi também falar, né, não só pedir a ajuda de vocês, mas contar, né, como foi essa trajetória desde que nós saímos de São Paulo e passamos por Santa Catarina e agora estamos a destino do Rio Grande do Sul, porque fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, obedecer o seu chamado, estar no centro da vontade de Deus, não significa que não haverão dificuldades, que não existirá tempos difíceis. O Senhor chama, né, aquele jovem rico, fala: Senhor, o que eu preciso fazer? Ele fala para Jesus: o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus diz para ele: vende tudo que tens e segue-me. Porque para seguir ao Senhor, nós precisamos nos despir. E não é só nos despir do que nós possuíamos, mas é nos despir de quem nós éramos, para aceitar esse processo de transformação, para que a gente possa estar pronto para os propósitos que o Senhor tem na nossa vida. E eu tenho tantas coisas boas para dizer, de todas as bênçãos e de todos os milagres que eu vivi nesse tempo, estando com o Senhor. Esse vídeo ficaria longo demais, mas eu quero dizer para vocês que vale a pena servir ao Senhor. Eu digo isso com todo o meu coração. Vale a pena renunciar. Vale a pena servir ao Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29, Jesus diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo
de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e campos com perseguições, e no tempo por vir a vida eterna. Então, queridos, não importa o que o mundo diga ao seu respeito, não importa muitas vezes a gente ouvir você é maluca, ou você ouvir quem você pensa que é, né? Até quando você vai esperar pelas promessas do Senhor na sua vida. Eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido as promessas do Senhor, porque o Senhor, nesse tempo, me ensinou o que é o amor verdadeiro. O Senhor tem me ensinado o que é provisão nele. O Senhor tem me ensinado o que é cuidado dele. O Senhor tem me ensinado o que é a paz que excede todo entendimento. Porque essa frase é uma frase muito forte, a paz que excede todo entendimento. Às vezes, quando você escuta isso de alguém, você diz assim, mas será que essa pessoa já viveu isso? E eu posso dizer para vocês, queridos, que eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Momentos de tribulação, mas que você tem paz. Eu oro que você também possa cumprir o seu chamado, porque o Senhor nos chamou a todos para que nós possamos levar as boas novas do Evangelho, que você possa ser despertado também, que você seja sal nessa terra. Eu louvo a Deus por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que muitas vezes mesmo não podendo ajudar, mas vai compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ajudar essa vaquinha. E eu espero, queridos, que todas as vezes que a gente precisar dessa união para ajudar um povo, seja no Rio Grande do Sul, seja no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, não importa a região, não importa a situação, mas que a gente sempre tenha essa unidade em Cristo, de socorrer as pessoas nas suas necessidades. Amém, queridos? Eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário, o Pix. E essa conta, ela está zerada, tá? Eu zerei essa conta, eu vou deixar também uma foto de que ela está zerada. Eu vou dar satisfação para vocês de tudo que for gasto. E quando a gente atingir um valor, né, que seja suficiente para a gente comprar essas coisas, né, comprar as cobertas e comprar os alimentos, a gente encerra a vaquinha, eu aviso vocês aqui no canal e a gente encerra a vaquinha, tá bom, queridos? E a gente vai dando satisfação de tudo aquilo que a gente for usando dos recursos que a gente for sendo abençoado, tá bom? Que o Senhor os abençoe grandemente. É nossa primeira ação juntos e eu fico muito feliz estar sendo um canal para que essa ação possa acontecer e que seja para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.